Fala pessoal, tudo bom com você? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o refluxo das veias safenas e expliquei que nem todo caso de refluxo precisa necessariamente ser tratado. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você entender isso melhor. E lá nesse vídeo eu também prometi que na semana seguinte eu ia fazer uma parte 2 explicando cada um dos possíveis tratamentos para as veias safenas doentes. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse novo vídeo na data de hoje. Vamos falar basicamente sobre as 3 opções da atualidade para o tratamento das veias safenas. O que cada um faz, as vantagens, desvantagens de cada um deles, tempo de recuperação, o que acontece com essas veias, se fazem falta e por aí vai. Então, vem comigo! Bom, que não foi exatamente na semana seguinte como eu tinha prometido, tá mais pro mês seguinte, talvez, mas o importante é que eu tô aqui para compartilhar esse conhecimento com você. Então, se você já é um velho inscrito ou uma velha inscrita, deixa o seu joinha, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não for inscrito ainda, se inscreve agora que você não vai se arrepender, pois tudo que a gente fala aqui vai te ajudar de alguma forma. Eu creio. O que fazem? Quais os objetivos dos tratamentos para o refluxo? Os tratamentos disponíveis para veias com refluxo, incluindo as safenas, não visam corrigir o refluxo. Isso, infelizmente, não é possível até hoje. Para a nossa circulação, o que importa é por onde o sangue consegue passar. Se ele passa por veias doentes, ele vai ter um fluxo lento e prejudicado, levando a sintomas desagradáveis, dores, inchaço nas pernas e um ciclo de cada vez mais varizes. E se ele não passa por essas veias, ele vai ter que passar por outras veias saudáveis, onde o sangue flui muito bem e nada disso acontece. O objetivo dos tratamentos é basicamente excluir essas veias doentes da circulação, e isso pode ser feito de 2 formas. Primeiro, retirando essas veias mecanicamente através de uma cirurgia, ou, em segundo lugar, fechando essa veia e assim fazendo com que o sangue não passe mais por ela, o que no final das contas tem o mesmo efeito da cirurgia, porém de forma menos agressiva. A nossa circulação é uma grande rede, então ao fechar uma veia doente, o natural que aconteça é que o sangue se desvia, ou seja, que ele encontre o caminho por veias saudáveis. Os procedimentos para fechar as veias doentes, ao invés de retirá-las, vão ter importantes vantagens. Por serem menos invasivos, alguns deles vão dispensar cirurgia, internação em hospital, anestesia, etc. Nesses casos também não vão ter cortes, cicatrizes e também não tem a necessidade de repouso. Agora vamos passar por cada uma das possibilidades. Em primeiro lugar, a gente tem a cirurgia tradicional, cujo nome técnico é a safenectomia. Não precisa gravar esse nome, mas só de curiosidade, em medicina tudo que é retirado termina com ectomia, apendicectomia, enterectomia e, tirando a safena, safenectomia. Então vamos começar pela mais antiga, conhecida e disseminada das técnicas, que é a cirurgia tradicional. Essa cirurgia de varizes consiste na retirada das veias safenas doentes. É realizada uma incisão ou um corte ao nível do tornozelo ou joelho, normalmente, e outra na virilha. E utilizando um instrumento cirúrgico conhecido como fleboextrator, uma espécie de cabo de aço, com isso você vai puxar e retirar ou arrancar a veia de fora a fora. Esse tipo de cirurgia, logicamente, deve ser feito em ambiente hospitalar e a anestesia geralmente é a raquianestesia, aquela anestesia nas costas e que interrompe a sensibilidade e a mobilidade das pernas por algumas horas. Deve-se evitar na recuperação muito esforço nas primeiras semanas para não levar a desconfortos, recidiva das veias e problemas com a ferida operatória. A recuperação, lógico, vai ser mais lenta e tende a ser mais dolorosa também. E vai demandar, lógico, mais tempo de repouso. Geralmente em torno de 7 dias aí, pelo menos, para pensar em dirigir, fazer uma caminhada e outras atividades mais básicas. Podendo se estender para atividades mais intensas por cerca de 1 mês até após o procedimento.
E na minha opinião, a cirurgia tradicional deveria se chamar de arrancamento venoso. Eu considero muito traumática, muito agressiva e por isso pode levar a complicações como lesões de nervos e outras estruturas. Por mais que seja considerado seguro, dependendo da experiência do cirurgião, como todo procedimento cirúrgico envolve riscos, como o risco de infecção, lesões de nervos da perna, levando a sintomas como dores persistentes, formigamento ou pontadas, e além disso tem altas taxas de recidivas de varizes grossas. Por isso mesmo eu não realizo mais cirurgia, porque eu não considero o melhor caminho para chegar no que eu acredito que seja o melhor para as minhas pacientes. Mas isso, mais uma vez, é a minha opinião. E lógico que existem pessoas que operam muito bem e têm ótimos resultados. E eu vou deixar aqui um outro videozinho contando por que eu não acho a cirurgia o ideal mais hoje em dia. Como segunda técnica, a gente tem a termoablação com laser ou radiofrequência, ou ainda o laser endovenoso. Tudo quer dizer a mesma coisa. Calma que eu vou explicar esses nomes difíceis. De forma grosseira, como eu disse, eles querem dizer a mesma coisa. Esse procedimento aqui, ele é um meio termo, o meio do caminho entre a cirurgia e os métodos não cirúrgicos. Aqui a gente ainda pode considerar como um método cirúrgico, tanto que muitos conhecem como cirurgia de varizes com laser, mas também de forma bem mais tranquila do que a cirurgia tradicional. Esse procedimento ele é feito por dentro da veia, portanto não confundir com o laser transdérmico, que é feito através da pele sem agulhas, que eu já expliquei nesse outro videozinho aqui. No laser endovenoso, como o próprio nome diz, endovenoso, por dentro da veia, é feita uma punção e colocado um catéter na veia safena, por onde vai ser inserida uma fibra que vai cauterizar ou queimar no francês clássico, né? Ele vai queimar essa veia por dentro, fazendo ela se fechar. Isso pode ser feito em ambiente hospitalar ou em uma clínica com uma boa estrutura, pois nem sempre vai demandar uma anestesia propriamente. Ela pode ser feita com uma sedação e anestesia local. Quase sempre a paciente recebe alta no mesmo dia ou no dia seguinte, em raros casos. E também vai demandar alguns dias para a paciente voltar às atividades normais, sempre, lógico, com muito cuidado e de forma gradual. Em alguns poucos dias a pessoa pode voltar a dirigir, desde que não seja um caminhão, né? Essa técnica é por muitos estudos e muitos profissionais considerada o padrão ouro, ou seja, a técnica ideal em custo-benefício, pois apesar de demandar um certo repouso e afastamento das atividades, tem ótimos resultados e menos taxas de recanalização do que a espuma, que é quando o sangue encontra novamente caminho pela veia fechada. O que vai diferenciar o laser endovenoso da cirurgia de retirada de safena? No procedimento de laser endovenoso não tem a necessidade de cirurgia ou corte na virilha. Em vez de ser retirada, a veia ela vai permanecer no local e vai secar. Isso diminui os hematomas e a dor, que muitas vezes acontecem com a cirurgia convencional, geralmente resultante de ruptura de outras veias menores ligadas à safena enquanto ela é puxada. Então o laser endovenoso vai permitir uma recuperação bem mais rápida e com menos complicações. Já ficou bem melhor, não é? E em terceiro e último lugar, a gente tem a escleroterapia com espuma. Os tratamentos não invasivos ou não cirúrgicos da veia safena é considerado um dos maiores avanços na área da cirurgia vascular, já que trouxe inúmeros benefícios para o paciente, com mais conforto, segurança e praticidade. Pessoas com comorbidades ou pessoas idosas não vão precisar ser internadas ou se submeterem a uma anestesia que tem, logicamente, seus riscos. A espuma é um medicamento líquido que, ao misturarmos com ar, formam-se microbolhas e ela aumenta de volume, ganhando uma consistência espumosa. Por isso que o tratamento tem esse nome. Isso promove um aumento na área de contato do medicamento com o interior das veias tratadas, aumentando assim a eficácia e permitindo um tratamento de varizes mais grossas, inclusive de safenas. A espuma, então, ela é injetada na veia doente, onde ela vai se expandir.
No interior da veia, ela age tanto irritando e diminuindo o calibre do vaso, como preenchendo todo o interior da veia, assim desativando essa veia doente e desviando a circulação para veias saudáveis. Tem também um vídeo completaço onde eu explico com mais detalhes tudo o que você deve saber sobre esse tratamento de espuma, que você confere aonde? Aqui em cima. As vantagens do tratamento de espuma são poder ser realizado no próprio consultório do médico, não sendo necessária internação em hospital, anestesia, cortes e etc. E também não demanda nenhum repouso. Após o procedimento, o paciente pode retornar às suas atividades diárias assim que sai do consultório, como trabalhar, dirigir e por aí vai. A única recomendação nesse sentido é deixar atividades físicas mais intensas, como uma academia, por exemplo, para o dia seguinte após a aplicação da espuma. E eu já escrevi um e-book também bem completo com tudo que você deve saber sobre esse tratamento. Vou deixar o link para você baixar gratuitamente aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora a dúvida de milhões: a veia safena tratada não faz falta? A nossa circulação venosa dos membros inferiores é dividida em superficial, que fica mais próxima aqui da pele, e profunda, que é mais interna. O sistema venoso profundo, aquele mais interno, se encarrega de mais de 90% do fluxo venoso dos membros inferiores. Portanto, são as principais veias. A circulação superficial, da qual as safenas também fazem parte, essa já é uma informação que pouca gente sabe. Muita gente acha que as safenas são as principais veias, mas não. Elas são superficiais também e carregam menos da metade daqueles 10% que sobraram. Ou seja, em termos de quantidade de sangue, as safenas não são tão importantes assim, apesar de terem outras funções e serem as mais importantes veias superficiais. Como eu disse antes, a circulação é uma grande rede, então esses tratamentos, na verdade, visam desviar o sangue que passaria pelas veias doentes para o sistema profundo, que naturalmente já carrega a maior parte do sangue. Portanto, ela não irá fazer falta para o corpo e para a circulação, até porque a veia doente já não carregava adequadamente o sangue. Então, o pensamento deve ser o contrário. Ela está, quando doente, prejudicando a circulação. E tanto não faz falta que na cirurgia ela é retirada. Agora que você já conhece as principais opções, fique atento às orientações do seu médico. Tire todas as dúvidas sobre o procedimento que ele vai indicar para o seu caso. Veja as vantagens, as desvantagens, como é a recuperação, o que ele espera como resultado. Pergunta sempre quando você poderá cuidar da casa, dirigir, fazer atividade física e outras coisas do tipo que forem importantes para você. Essas são informações que eu não posso te dar, porque são muito individualizadas para cada caso. Dependem das suas condições prévias, da sua recuperação e etc. Mas agora você já consegue ter uma ideia geral e talvez até ajudar na escolha do seu procedimento. Então se permita receber ajuda nessa transformação. Conta comigo e com a minha equipe para o tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra que essa vida sem varizes existe. Agora sim, se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal para ajudar ele a crescer e eu poder levar cada vez mais conteúdo de qualidade gratuito sempre como esse para você. Não deixa de me seguir também lá no Instagram, Dr. Felipe Varizes, que todo dia eu tô postando dicas e conteúdos para te ajudar por lá e tirando a dúvida de um monte de gente nas caixinhas toda semana. Qualquer dúvida, deixa ela aqui nos comentários que muito em breve, talvez, eu pessoalmente vou te responder e a gente vai conversando, tá bom? Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Até os próximos vídeos.